Olá, bom dia. Hoje vamos falar sobre Karl Heinrich Marx. Meu nome é Caio e vou falar a introdução da vida dele. É o começo da vida. Karl Marx nasceu em Trèves, Alemanha, em 5 de maio de 1818 e morreu em Londres, Inglaterra, no dia 14 de março de 1883. Marx foi revolucionário alemão e fundador da doutrina comunista. Marx iniciou seus estudos no Liceu Friedrich Wilhelm e depois ingressou na Universidade de Bonn para estudar Direito. Um ano depois ingressou na Universidade de Berlim, onde conheceu o filósofo alemão Hegel, que exerceu influência sobre ele. Em Berlim, Marx ingressou no Clube dos Doutores, mas desistiu do Direito e abandonou o grupo, depois entrando para a Gazeta Renana. Eu sou o Vitor. Não sendo bem sucedido, Karl opõe-se a Hegel, dizendo que suas teorias não propõem a verdadeira solução para os problemas sociais. Então, Karl passa a escrever no Gazeta Renana artigos radicais democratas, que levaram os políticos a fechar o jornal e Marx a mudar-se para Paris, onde conheceu Jenny von Westphalen, com quem se casou e teve 7 filhos. Nesse meio tempo, Karl conhece Friedrich Engels, que futuramente será seu companheiro em inúmeras obras. Após alguns anos, mudou-se para Londres, onde escreveu obras como o Manifesto Comunista, em 1848, e O Capital, iniciado em 1867. As influências de Marx podem ser percebidas em diversas áreas hoje em dia, como a filosofia, a sociologia e a literatura. Também podemos ver um exemplo da influência de Marx na história, a própria Revolução Russa, de 1917. Oi, eu sou o Felipe e agora vou citar as principais obras. As principais obras de Karl Marx foram os manuscritos econômico-filosóficos, a Guerra Civil na França, a crítica da filosofia ao direito de Hegel, a Sagrada Família, a ideologia alemã, Miséria na filosofia, Manifesto Comunista, Trabalho Assalariado e Capital, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, Contribuição à Crítica da Economia Política, o Capital, Crítica ao Programa de Gotha, as Formações Econômicas para Capitalistas. Dentre todas as obras citadas, duas precisam ser ressaltadas, pois são a base das principais teorias de Marx, o Manifesto Comunista e Das Kapital. O Manifesto Comunista foi escrito em 1848 e nele Karl explica sua teoria do materialismo histórico, que explicaremos daqui a pouco. Nele, o filósofo também explica os propósitos da Liga dos Comunistas, que era uma organização internacional marxista, ou seja, pessoas do mundo inteiro que seguiam a ideia de implantação do comunismo. O Capital, ou Das Kapital, é um grupo de 4 livros no qual Marx e Engels fazem uma análise histórica e uma crítica socioeconômica ao capitalismo. Apesar do primeiro volume foi escrito e editado por Karl, apenas o primeiro volume foi escrito e editado por Karl, já que os outros foram publicados após sua morte. Todo o resto foi feito por Engels, com exceção do 4º volume escrito por Karl Kaputski. Bom, eu sou o Danilo e eu vou falar sobre algumas teorias de Marx. A primeira que eu queria falar é a teoria do materialismo histórico. Nessa teoria, Marx diz que o motor da história, ou seja, o que impulsiona a história a acontecer, são os fatores materiais e econômicos, ao contrário de algumas opiniões antigas dele. Outra coisa que ele percebe nessa história é que a história provém da existência humana, ou seja, para existir história é necessária a atividade do homem, a existência do homem, para existir trabalho. Mas o que o trabalho tem a ver com isso? O trabalho é uma atividade vital que transforma a nossa consciência, modificando assim a sociedade. Mas como Marx pensou em tudo isso? Marx fez uma análise histórica da sociedade e da economia europeia, que foi publicada no Manifesto Comunista de 1848. Bom, eu sou a Luísa, vou falar um pouquinho sobre a luta das classes sociais. Baseando-se na sua análise histórica, Marx percebeu que sempre houve, e provavelmente sempre haverá, uma luta entre as duas classes sociais existentes, duas grandes classes sociais, sendo uma dominante e outra dominada. Na sua obra O Capital, Marx exemplifica essa tese com diversas situações. Na Grécia Antiga, havia os intelectuais, os filósofos, que eram uma elite, e tinha também os escravos, que vendiam seu trabalho manual. Ele transfere isso para o capitalismo, onde ocorre a mesma coisa, com a burguesia, que é a dona dos meios de produção, e o proletariado, que é a classe dominada, que vende sua força de trabalho. Sempre há uma exploração por parte da classe dominante. Marx também falava que o indivíduo está caracterizado de acordo com o contexto social em que vive, ou seja, na classe social na qual está inserido. A partir do momento que ele está em alguma classe social, seja essa dominante ou dominada, ele defende o seu ponto de vista. No capitalismo, o ponto de vista
da classe dominante, a burguesia, era a manutenção da propriedade privada. Já o proletariado defendia o fim dessa, já que lhe causava problemas sociais. Bom, é o Danilo de novo, e eu vou falar agora um pouco da teoria da Revolução. Marx analisou e reanalisou suas teorias antigas, e ele chegou a uma conclusão. A conclusão dele é que a causa das disparidades sociais e econômicas era a existência da propriedade privada. Ao contrário dos burgueses da sua época, Marx estava junto com os proletários, que defendiam o fim da propriedade privada. E o único jeito de chegar a esse objetivo era uma revolução que seria dividida em 3 partes. É o Caio de novo. Bem, a primeira parte era a mobilização dos proletários em um partido revolucionário, que seria conhecido como Partido Comunista. É o Felipe de novo. A segunda parte era a tomada do poder e a instauração de uma ditadura proletária, tendo como objetivo o fim do Estado, da propriedade privada e das classes. Essa passagem do capitalismo para o comunismo se chama socialismo. Vitor, novamente. Por último, se instalaria o comunismo, que seria uma sociedade com a consciência plena de igualdade e liberdade. Não haveria um governo, pois este não é necessário. É o Danilo de novo. Bom, logo, após a implantação do comunismo, o mundo seria um lugar bem melhor, a sociedade seria bem melhor e cada indivíduo se respeitaria. Muito obrigado, esse foi o nosso trabalho.